Povo de Deus, estamos chegando em Jerusalém. Aqui ao fundo está Jerusalém. Jerusalém da Bíblia, das histórias marcadas, dos sinais, do preço pago, de tantas alegrias e também de muitas tristezas. Mas Jerusalém está aí. E nós vamos entrar dentro de Jerusalém, vai ter alguns pontos dentro de Jerusalém que nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. Eu quero que você venha com a gente participar dessa ministração. Tem uma coisa que me chama muita atenção. Aqui à direita está o jardim do Getsemane, né? Onde era a casa de oração do Senhor. Jesus gostava de ir ao Getsemane, orar, falar com o Pai. E sempre quando ele descia, ele posava, ficava à noite no Getsemane, ali em vigília com os discípulos. E quando ele descia, que ele saía daqui do Getsemane, ele entrava pelos portões que está lá ao fundo e ia lá para o templo em Jerusalém. O que me chama mais atenção é que quando Jesus buscava, passava a noite em vigília, quando ele ia saindo do Getsemane, havia um monte de gente, uma multidão que o aguardava na saída do Getsemane. E eu quero falar para você, querido, que você faça do mesmo jeito, da mesma maneira, continue aguardando. A Bíblia diz: esperei com paciência pelo Senhor. Eu gostaria que você estivesse atento, aguardando, porque a qualquer momento o Senhor pode te surpreender. Ele pode entrar na sua vida, na sua casa. Assim como ele buscava, falava com o Pai no Getsemane, ia para o templo. O que me chama mais atenção é isso: as pessoas o aguardavam na saída do Getsemane. Quantas pessoas estão aguardando o Senhor? Quantas pessoas querem receber boas novas do Senhor e estão aguardando a Ele? E quantas pessoas estão desprugadas? Quantas pessoas não querem nem saber de ir ao templo buscar a Deus? Quantas pessoas não querem mais orar, não querem pagar preço, não querem amar, não querem perdoar, não querem renunciar a pecado? Quantas pessoas estão levando a vida à la vontade, de qualquer jeito? Mas existem adoradores que Deus levantou nessa terra, que está aguardando o Senhor. A Bíblia diz que ele foi para o céu, ele está com o Pai à direita do Deus Pai, mas ele vai vir buscar os seus escolhidos. Então nós vamos agora andar dentro de Jerusalém. Eu quero que você participe dessas ministrações. Nós estamos aqui com muitos homens de Deus, mulheres de Deus aqui, e você vai participar de várias ministrações. Eu quero fazer um convite: venha comigo a Jerusalém. Amém? Amada igreja, nós estamos aqui no Getsemane. O nosso coração está assim impactado, estando aqui nesse lugar, o lugar onde Jesus, antes da sua crucificação, aqui orou com os seus discípulos. A palavra do Senhor diz aqui em Mateus, no capítulo 26, versículo 36, diz assim: então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar ali. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E lhes disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se o rosto em terra e orou dizendo: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim, nem uma hora pudesses vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, nesse lugar, orou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus, nesse lugar, recebeu resposta à sua oração. No entanto, ele disse: não faça a minha vontade, mas a tua vontade. O teu plano, o teu propósito, a tua obra. Você que nos ouve, foi nesse lugar que Jesus decidiu fazer a obra de Deus. Ali naquela cruz, entregando-se por mim e por você. Ele morreu, ele decidiu morrer por cada um de nós aqui. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu convido você a se entregar à vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus na sua vida.
Porque Jesus fazendo isso, ele levantou centenas e centenas e milhares de outros filhos, tanto a mim como a você. Pai, faça a tua vontade em minha vida e que essa vontade também seja feita na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas. Povo de Deus, estamos felizes porque Deus nos trouxe a Jerusalém. Acabamos de passar os portões de Jerusalém, estamos dentro de Jerusalém. E entrando aqui dentro de Jerusalém, a gente começa agora a imaginar as maravilhas que aconteceram neste lugar. E eu quero que você venha comigo, que você venha participar dessa programação. Hoje o povo vive nessa cidade. Hoje há fartura de pão dentro de Jerusalém, porque alguém um dia pagou um preço. Então eu quero deixar para você que nós não viemos aqui simplesmente com uma viagem turística, não. Nós viemos aqui com um propósito, para você ser abençoado, para você ser impactado, para você poder conhecer um pouquinho mais da história, em nome do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estamos aqui em Jerusalém, e esse é o tão famoso e falado Muro das Lamentações. Apenas um terço desse muro está à disposição, está à vista das pessoas. O restante continua sob fundamentos da terra, continuam aterrados. O próprio governo, por questões políticas, por questões religiosas, preferiu manter o demais do muro embaixo da terra. Então apenas um terço dele, como você está vendo aqui. E é um lugar muito especial para o povo judeu. Um lugar onde eles vêm lamentar, um lugar onde eles vêm clamar, um lugar onde eles vêm falar com Deus, um lugar onde eles vêm apresentar seus pedidos, suas necessidades, suas dificuldades. E é interessante nós percebermos que eles fazem isso com muita sinceridade, com muita seriedade. Eles têm um muro como um lugar especial para buscarem a Deus. E aqui você pode perceber que à esquerda não existe nenhuma mulher, só homens. Existe ali algo dividindo. Do lado direito, só as mulheres. As mulheres, para estarem agora lamentando no muro, elas precisam colocar um véu. Inclusive as irmãs da nossa caravana, todas estão com véu. Não pode chegar no muro para fazer a prece sem o véu. Os homens à esquerda, você pode perceber, como eu estou usando aqui, um kippar. Esse objeto aqui, né, é o kippar. Eles dizem que seria como que, se eles estivessem dizendo que Deus está sobre eles, sobre a vida deles. E aqui as pessoas se aproximam, muitos deles ficam horas e horas, muitas pessoas colocam pedidos, porque eles acham que é um lugar especial, que Deus vai atender o pedido deles. Agora eu quero dizer para você, nós não precisamos de um muro para lamentar. Nós não precisamos de um muro da lamentação. Aí na sua casa, na sua sala, no quarto, na cozinha, na varanda, no quintal, você pode falar com Deus. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está esperando o seu clamor. Ore, fale com Deus. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua luta? Qual é a sua dor? O que está tirando a tua paz, a tua alegria? O que está prejudicando o teu dia a dia? Fale com Deus, clame, abra a sua boca, abra o seu coração, renda-se aos pés do Senhor Jesus. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mateus 11:28, Jesus disse: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ele está esperando você, não no muro da lamentação, mas num lugar especial.
E o lugar especial vai ser aquele que você se colocar em sinceridade, em espírito, em adoração a Deus, elevando o seu pedido ao Senhor. Jesus disse: tudo que pedides ao meu Pai no meu nome, eu vos darei. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Você possa entender, Deus está esperando pela tua oração, Deus está esperando pelo teu clamor, e Ele quer não só apenas ouvir, mas Ele quer conceder aquilo que deseja o teu coração. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Mas não se esqueça, nós não podemos deixar de orar e de clamar. Nós não podemos deixar de falar com o nosso Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. E que este momento seja um momento de milagre na sua vida. Não por estarmos no muro da Jerusalém, mas porque Jesus, que é muito mais importante que um muro, Ele agora vai tocar no teu coração, curar a tua enfermidade, tocar no seu filho, no seu marido, na sua família. Esse Jesus que é mais poderoso do que esse muro, Ele vai fazer um milagre na sua história. Ele te ama, Ele morreu por você e Ele quer mudar a sua vida. Basta você abrir o seu coração a Ele. Apocalipse 3:20, Ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Deus abençoe. Shalom Adonai, fique com Deus, na paz do Senhor. Nós estamos no momento de adoração a Deus aqui. Nós estamos no Jardim do Túmulo. O pessoal está entrando aqui para um mover muito forte de Deus. Camila, minha filha, está lá dentro, tomada pela glória de Deus. Essa área foi doada naquela época por José de Arimateia. E ele mandou aqui fazer um sepulcro para a família dele, não é? Mas foi inaugurado pelo Messias, pelo um que ressuscitou dentre os mortos e hoje vive pelo século dos séculos. E nós louvamos a Deus porque Deus é bom e Deus é maravilhoso. Há uma presença de Deus muito forte, há americanos aqui, há africanos, várias etnias aqui adorando ao Senhor neste lugar. Nós estamos aqui no Jardim do Túmulo. E vamos participar de uma ceia maravilhosa aqui. A presença de Deus ela tá muito forte aqui no nosso meio. E nós viemos a Jerusalém para adorar o Senhor. E viemos também a Jerusalém para levar a unção para o nosso país, para o nosso estado. A graça de Deus. E nós declaramos em nome de Jesus, cada um de nós pastores, irmãos, nós vamos chegar na nossa cidade, a nossa cidade não será mais a mesma. Até mesmo as nossas ministrações nos altares não será mais a mesma. Porque nós estamos recebendo, eu creio, uma porção dobrada de Deus. Eu creio que está conosco aqui os três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o que eu estou sentindo aqui é algo muito forte de Deus. E querido, você acabou de ver aí essas tomadas, o sepulcro, né, onde foi colocado Jesus. Mas ele também não está lá. Porque ele já ressuscitou dentre os mortos. Ele vive e reina para todo sempre. E nós estamos com ele aqui agora. E nós vamos participar de uma ceia. Mas eu quero passar ao pastor Sérgio. O pastor Sérgio tem a liberdade de trazer aquilo que Deus colocar no teu coração. Queridos, esse é um momento tão tremendo, maravilhoso, em que nós estaremos ceando aqui no Jardim do Túmulo, onde Jesus foi enterrado. Isso mostra que ele morreu por nós, mas ressuscitou. Ele se entregou por mim, por você, para que hoje nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Jesus morreu por você. Jesus morreu naquela cruz por você. Sim, enterraram ele nessa túmula, mas ele não está mais na túmula.
Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Está à direita do Pai e intercede por mim e por você. E hoje nós fazemos parte da ressurreição de Cristo. Porque Ele hoje está em nós. Hoje Jesus está em você. Nos ressuscitou para uma nova vida. Uma vida com Ele. Uma vida na presença dEle. Aleluia! E nós celebramos hoje essa ceia, a ceia da ressurreição de Cristo. Sim, Ele morreu, ressuscitou, mas vivo está. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Jesus vive em mim. Jesus vive em você. Aleluia. Basta você crer e convidá-lo ao seu coração. Se você ainda não tem, convida-o para fazer parte da sua vida, da sua casa, da sua família. Jesus está em nós. Jesus está aqui. Celebraremos essa ceia, onde celebraremos a nossa comunhão, onde Cristo está no nosso meio. Fazemos parte da sua família, aleluia, até aquele grande dia, o grande dia da ceia, das bodas do Cordeiro, onde estará lá toda tribo, povo e nação celebrando a ceia, aleluia, glória a Deus. Veremos aqueles que ressuscitaram com Ele. Veremos aqueles, os japoneses, os brasileiros, aleluia, os chineses, os italianos, os americanos, aleluia, celebrando a grande ceia do Senhor, onde Cristo morreu por nós e se entregou por nós. Louvado seja o Senhor. No nome do Senhor Jesus, eu quero orar nesse momento, declarando mesmo, a celebração da ceia. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós bendizemos nesse momento tão tremendo e maravilhoso, onde nos reunimos nesse jardim. O jardim onde, ó Pai amado, sim, fizeram o enterro, mas o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou, e porque o Senhor ressuscitou, ó Pai amado, nós ressuscitamos contigo. Obrigado, Senhor, pela sua ressurreição. Obrigado, Senhor, pelos elementos da ceia que participaremos agora. Celebramos essa ceia, a ceia da nossa comunhão, a ceia da ressurreição. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ressuscitou. E porque o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma nova vida. Uma vida contigo, em unidade e em amor. Amém. Amém, povo de Deus? Aqui no livro de Mateus, capítulo de número 16, diz assim, a partir do verso 13: E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos quem dizia aos homens ser o Filho do Homem. E respondeu-lhe uns, dizendo João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outro um dos profetas. Respondeu-lhe ele, e vós, quem dizer quem eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Irmão, nós estamos justamente no local onde Jesus estava interrogando o povo, né? E entre o povo havia alguns homens, os discípulos, um falava era João Batista, outro é Jeremias, outro é o profeta Elias, e com certeza
Pedro estava em silêncio recebendo a revelação do céu. Eu creio que nessa manhã você também pode receber alguma revelação do céu aqui para teu ministério, para a edificação do teu ministério. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Simão e falou: olha, não foi carne, não foi sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E sobre essa pedra, Jesus falando dele, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Que alegria foi que Pedro receber de Jesus essa palavra. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Aí ele diz: e a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Amém? Então foi neste local aqui que Jesus estava fazendo aquela reunião maravilhosa. Que você possa aproveitar, possa sentir a presença de Deus, que você possa deixar Deus falar com você aqui neste lugar. A presença de Deus já é muito grande aqui. Amém? Então, no nome do Senhor Jesus, tira um período você e Deus, começa a lembrar das maravilhas que Deus fez neste lugar. Amém? Nós estamos dentro do Mar da Galileia, né? Conhecido por alguns nomes: Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Cafarnaum, Genezaré, né, que é o mesmo mar. O nome é por causa das aldeias perto uma da outra. Mas nós queremos agora ouvir uma palavra de Deus acerca de algo que aconteceu nessa região aqui, através do Messias. Amém? E convidamos o pastor Mário Sérgio para trazer essa palavra nesta manhã. Saúde a todos na graça e na paz do Senhor. Amém? Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde estava ali sozinho. Aconteceu um fato antes que foi marcante, próximo a este lugar. Jesus alimentou uma grande multidão. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. O povo estava alimentado. 3 bênçãos foram ministradas naquele dia. Bênção física, todos os enfermos foram curados. Bênção espiritual, o povo foi alimentado. Jesus lhes ensinou sobre o reino de Deus e bênção material. Jesus alimentou o povo com pães e peixes, suprindo a fome daquele povo. E terminado esse grande milagre, ele pediu que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, para o lado de Genezaré. Genezaré significa lugar de sucesso. Então ele disse: entrem no barco, vão avante, eu tenho um lugar de sucesso para vocês. Primeira coisa que me chama a atenção aqui: após um grande milagre, a obra tinha que continuar. Jesus não podia ficar maravilhado ali, comentando com os discípulos: que coisa tremenda, quanta gente comeu, que maravilha. Não, a obra não pode parar. Meu querido, eu sei que Deus já fez algo grande na sua vida, na sua família, no seu chamado, no seu ministério, mas Deus tem mais para fazer. A obra continua. O melhor de Deus ainda está por vir. Nós temos que entender que o projeto de Deus é adiante. Não é pararmos simplesmente para refletir tudo que Ele já fez e dar glória a Deus e agradecer apenas. Não, temos que prosseguir adiante. Ele tem mais para realizar. Existem pessoas nos esperando. Existem famílias, vidas, pessoas oprimidas, angustiadas, aguardando o meu posicionamento, o seu posicionamento. Então agora ele diz: olha, entrem no barco, vão adiante, eu quero vocês do outro lado. E ele fica despedindo a multidão. Olha o carinho de Jesus com aquela multidão. Olha o carinho, a paciência. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas ele fez questão de despedir o povo. Ele fez questão de dar atenção para o povo. Nós temos que ter esse coração atencioso com os nossos filhos, familiares, irmãos. Temos pastores aqui. Dê atenção para o seu rebanho. Dê atenção para as suas ovelhas. Dê atenção para os seus discípulos. Dê atenção para as pessoas que visitam a sua igreja. Dê atenção para as pessoas que procuram você no seu dia a dia. Seja atencioso, como Jesus foi atencioso. E depois que ele despede toda a multidão, ele sobe ao monte para orar. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele precisava se refazer. Ele precisava se reabastecer. Sabe, queridos, nós temos que subir para orar, para nos reabastecermos espiritualmente, para nos fortalecermos espiritualmente.
Às vezes nós estamos numa caminhada, numa missão, e nós não nos abastecemos. Nós não paramos para nos fortalecer, nos revestir novamente. Ele poderia terminar e despedir a multidão e já descer e ir para o barco junto com os discípulos. Mas não, ele foi orar primeiro. Pastores, se reabasteçam. Líderes que estão aqui, você que é obreiro, você que é obreira, você tem que parar para se reabastecer. Ler a Bíblia, estudar, ler bons livros, jejuar. Tire tempo com Deus. Jesus estava sozinho, ele e o Pai, intimidade com Deus. Para os milagres continuarem, ele precisava ser reabastecido, ter intimidade com o Pai. Se você quer milagre na sua vida, se você quer que Deus use você, continue abençoando o seu ministério, o seu chamado, você tem que ter intimidade com Deus. Esteja só com o Senhor. Esteja só, meditando, refletindo. Esteja só com Deus, num diálogo. Não um monólogo, onde só você pede, só você fala, só você busca. Não. Mas esteja só com Deus também, para um diálogo. Diga, Senhor, agora fala comigo. O que o Senhor tem para me revelar? O que o Senhor quer que eu corrija? Qual é a tua direção para essa semana, para esse dia, para esse mês? O que o Senhor tem de novo para mim? O que o Senhor tem para desvendar no meu coração, na minha vida? Fala comigo, Senhor, eu estou aqui. Diálogo, eu falo com Deus, Deus fala comigo. Intimidade. Jesus estava em intimidade com o Pai, depois de um grande milagre. Esse é o nosso problema. Deus nos abençoa, Deus nos usa, nos dá vitória, e a gente se acomoda, a gente relaxa. Ah, Deus está me usando, Deus está comigo, Deus é na minha vida, vamos prosseguir. E é aí que a gente não aguenta o tranco do inimigo, é aí que muitos homens de Deus caíram, muitas mulheres de Deus caíram, porque não foram para o monte, não foram para a intimidade, não foram se reabastecer. Jesus estava orando, falando com o Pai, num tempo de intimidade, e os discípulos já no meio desse mar da Galileia. Mas de repente, veio o vento contrário, uma tempestade, um grande temporal, colocando toda a tripulação em perigo. O sentimento que havia agora era de morte, era de desespero. Mas só que tem um detalhe. Enquanto Jesus falava com o Pai, ele deu permissão para aquele vento, para aquela tempestade, para aquele temporal vir de encontro aos seus alunos. Porque eles tiveram uma grande aula lá, no momento do milagre. Eles tiveram uma grande lição, um grande ensinamento. E agora ele precisava testar se aquilo que eles viram, que eles ouviram, que eles viveram, eles tinham aprendido. Se eles podiam colocar em prática. Queridos, Jesus precisava testar os seus discípulos. Por isso veio o vento, a tempestade, o temporal. Às vezes nós não entendemos por que o temporal vem na nossa vida, no nosso chamado, no nosso ministério. Mas eu quero te dizer, ele quer testar você. Ele quer nos testar para ver se nós realmente confiamos nele, se realmente nós acreditamos no propósito que ele tem na nossa vida, se realmente nós acreditamos na grandeza das promessas dele na nossa vida. Então ele manda o vento, ele manda a tempestade, ele manda o temporal. Eu vou testar meus discípulos, eu vou testar minha equipe, eu vou testar meus filhos, eu vou testar minhas filhas, para ver se eles realmente confiam em mim. E ele continua em intimidade com o Pai. Queridos, cuidado. Não deixe o perigo de pessoas, não deixe o problema das pessoas interromper a sua intimidade com Deus. Não deixe o problema do seu vizinho, do seu parente, até de um familiar seu, se afastar de Deus. Muitas vezes, amados, a gente está parando para ajudar alguém, se afastando de Deus. Nós temos que entender que se Deus permitiu o temporal, ele tem um propósito. E ele está no controle da situação. Inclusive no controle do temporal. Inclusive no controle do vento. No controle da tempestade. Mas não interrompa a sua intimidade com Deus. Não saia enquanto Deus não falar, vai. Não saia do lugar enquanto o Pai não dizer, agora é a hora. Eu imagino, ele sabia, os queridos dele ali, naquele momento difícil, nesse lugar onde nós estamos agora, e ele ali falando com o Pai, uma coisa gostosa, agradável. Ele sabia que o vento chegou, ele sabia que o temporal chegou, mas ele esperava a ordem do Pai. Espere o Pai dizer, vai. Espere o Pai dizer, é agora. Espere o Pai dizer, pode ir. E quando o Pai falou, filhão, pode descer, pode ir. Pode ir de encontro aos teus discípulos, pode ir de encontro aos seus meninos.
pode ir de encontro à sua equipe. Eles estão precisando de você. E eles ali desesperados, vamos morrer, agora é nosso fim. E ele vem todo tranquilo. Ele não veio correndo, ele veio tranquilamente. E ele veio andando por cima das águas. Queridos, ele sabe a hora certa de chegar. Tem o momento certo dele chegar. Tem o momento certo dele se aproximar. Porque ele estava no controle de tudo. Mas aquela hora era necessário. Você precisa passar pela aula. Você tem que passar pelo teste. Você tem que ser provado. Você tem que passar por tempestades. Discípulo de Jesus tem que passar por temporal. Discípulo de Jesus tem que enfrentar tempestade. Discípulo de Jesus tem que enfrentar vento forte. Mas tem um detalhe. Eles não entraram naquele barco porque eles quiseram. Eles entraram porque ele mandou. Ei, querido, Jesus mandou você entrar nesse barco? Ei, minha irmã, ele mandou você entrar nesse barco? Então descansa. Tudo o que acontecer no meio do percurso é responsabilidade dele. Tudo o que ocorrer, tudo o que acontecer, todos os percalços será de responsabilidade dele. Ele está no comando de tudo. Se ele mandou você entrar no barco desse ministério, descansa. Se ele mandou você entrar no barco desse chamado, descansa. Se ele mandou você entrar no barco desse projeto, descansa. Por pior e maior que seja o temporal ou a tempestade, não vai acontecer nada com você, porque você recebeu um comando de Jesus. Você obedeceu. Você está no lugar onde o Senhor quer que você esteja. Eles estavam obedecendo. E agora ele vem caminhando. E alguém percebe um vulto ali diferente, e eles gritam, é um fantasma. Mas interessante que o que me chama a atenção aqui, queridos, que ele disse, sou eu, não temais.